Saudações, o meu nome é Dalton Simon do canal CGI Farm Studio e hoje vou ensinar como instalar o Bridge. Não é? O Bridge é um programa desenvolvido pela Epic Games, é um programa de blocos 3D e de texturas. Não é? E esse programa pode ser baixado no site da Megascans, não é? Mas como condição teria que instalar um instalador dos programas da Epic Games e depois fazer login. E o instalador dos programas da Epic Games, o launch, só tem 200 megabytes e o Bridge não passa de 70 megabytes também. Então, para podermos instalar, precisamos primeiro baixar os programas, né, na internet. Então, a primeira coisa que eu hei de fazer, vou ligar a internet, não é? Vou conectar aqui. Já está, já estou a conectar a internet. Já está conectado. Então, abro o navegador, mas antes de abrir o navegador, vou fechar esses arquivos que eu já havia aberto há muito tempo. Então, dou um clique no navegador. Então, aqui vou digitar Epic Games. Epic Games. Enter. Não é? Então, dou um clique nesse primeiro link. Já está. Então, aqui nós estamos no site oficial da Epic Games, não é? E viemos aqui com o objetivo principal de baixar o launch, não é? Mas antes de baixar o launch, se houver necessidade, podemos, né, fazer login aqui. Mas no meu caso, não vou fazer login. Ou se você não tem a conta, ao clicar aqui, vai seguir todos os procedimentos necessários aqui para poderes criar a conta, né, no site da Epic Games. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu já tenho conta. Então, só vou clicar aqui para baixar o launch. Dou um clique. Aqui não mexe muita coisa. Vem aqui Start Download para começar a baixar. Já está a baixar. É só termos paciência que daqui a nada termina de baixar. Então, enquanto ele baixa aqui, vamos baixar um outro programa. Clico aqui no mais. Então aqui vou colocar Pixel Bridge, Pixel Bridge, download, assim, enter. Então, dou um clique neste primeiro link. Então, como vocês podem ver, o launch da Epic Games já terminou de instalar. Vou fechar aqui, close, não é? Dou um clique aqui no close, clico aqui neste primeiro link. Esse aqui já terminou de baixar. Até posso fechar aqui. Então fico com este. Então aqui não tem muita coisa. Também eu tenho que baixar o Bridge, né? Dou um clique aqui no download. Já está. Então ele tem 203.38 megabytes. Vou clicar aqui onde está escrito Start Download. Dou um clique. Então este também já vai finalizar daqui a nada. Não, já está, já terminou de baixar o Bridge. Close aqui, dou um clique. Já baixei, não é, os dois programas, o Launch e também já baixei o Bridge. Depois vamos instalar os dois, mas primeiro queria mostrar uma coisa. Dou um clique aqui nesse mais. Aqui vou digitar Megascans, né? Megascans, dou um Enter. Aqui, este primeiro link. Pixel Megascans, dou um clique. Aqui no Bridge, para baixar o Bridge já posso fechar. Dou um clique aqui no X, fechou. Ok. O que eu queria mostrar é exatamente isto. Então o Bridge vai nos dar acesso a essas texturas aqui. Vai nos dar acesso a essas plantas aqui e muito mais, né? Tem muita coisa aqui. Essas plantas aqui, troncos aqui, né? Descendo, tem troncos, tem muita coisa. Mas se clicar aqui no Home, não é? Vir aqui 3D Assets, dá um clique, não é? Ele vai abrir outras categorias aqui embutidas. Quando dá um clique aqui no Food, ele vai abrir
categoria de comida, não é? Então tem muita coisa aqui, não é? Então tem muita coisa, cogumelo, maçã, uvas, frango, alguns espetos aqui embaixo, né? Espetos, pão, não é? Tem muita coisa aqui. E tudo isto podemos baixar para usar nossos projetos. E tudo isto é gratuito para quem instalou o launch, né? E fazer login lá na conta, né, de Epic Games. E pode usar essa biblioteca de forma free, de forma gratuita. Descer até aqui embaixo, né? Temos peixe aqui. Então, se eu vier aqui de novo no home, né? Home, depois plantas, né? Então aqui vegetação, dou um clique. Então aqui temos variedades, né, de vegetação, não é? Temos muita coisa aqui. Então se você não tem instalado o Bridge, não tem como você ter acesso a essa biblioteca, não é? Mas não é só instalar o Bridge, tem que também instalar o Launch, né? E lá no Launch você vai fazer login, não é? Então vai fazer login com a sua conta da Epic Games, para ele poder te liberar, você baixar e usar de forma gratuita, né? Toda essa biblioteca, tem muitos assets aqui. E também podemos vir aqui de novo, dou um clique no Home, Surfaces, né? Texturas, dou um clique aqui. Então aqui nas texturas também tem muita coisa, né? Tem muita coisa que nós podemos usar, vários tipos de texturas, né? Podemos usar nos nossos projetos de ArcViz, né? Já tem muita coisa, outras ainda estão a ser processadas aqui embaixo. Mas não é só texturas de pedra, não é? Do chão que tem aqui, tem muita coisa, até texturas de madeira, né? E quando você, por exemplo, baixa qualquer textura aqui, exporta para 3ds Max, ele já aparece configurado com o material de renderizador que você está a usar. Ou seja, não precisa mexer muita coisa, né? Você pode exportar a textura e só precisar acertar a escala e os reflexos, glossiness, tudo, enquanto já está configurado, não é? Não precisa mais configurar nada. Coisas pequenas, e se precisar configurar talvez coisas muito pequenas mesmo, pontuais, você pode precisar configurar, não é? Então aqui tem muita coisa, não é? Então eu já posso fechar o navegador para começar a instalar o launch, né? Então já baixamos o launch, também já baixamos o bridge e também já mostrei o site Megascans. Depois vem aqui embaixo no explorador, dou um clique, subo até aqui nos downloads, dou um clique e dou dobro clique aqui nos programas. Então tem que instalar esse programa, o Epic Game Installer. É só dar dobro clique e começa a instalar. Então aqui não se mexe muita coisa, mas é só instalar, install. Então o launch já está instalado, é só ter paciência. Logo termina a instalação do programa, é só termos paciência. Então já está a iniciar, mas primeiro ele vai fazer o update, né? E depois de fazer o update vai finalizar. Então é só termos paciência. Ele tem 554.8 megabytes por baixar. É só termos paciência que logo vai terminar.
Então, o launch já finalizou de baixar as atualizações. Agora só está verificando as atualizações. Então, assim, o launch já está instalando os pré-requisitos, né? Só aguardamos que logo termine. Ainda está a processar. Vamos aguardar um pouco. Ok. Ele já está iniciando o launch, não é? Então, aqui é simples, não é? Só temos que fazer o login. É esse login que vai nos permitir nós usarmos a biblioteca da Megascan. Sem esse login não é possível. Podemos até instalar o Bridge, não é? Mas sem fazer login aqui não é possível. É possível instalar o Launch, fazer o login e depois instalar o Bridge. Se fazer isso, não é possível usar o Bridge da forma correta. Então, eu já tenho a conta, mas caso você não tenha a conta, vou descer aqui. Só vir até aqui embaixo, dá um clique aqui no Google, ele vai te direcionar até o site da Epic Games. É só ir se inscrever e criar a sua conta. É aí que você guarda a senha da conta que você criou no site da Epic Games. Depois vem o mesmo e-mail que criou clicando aqui no Google lá no site. É o mesmo que você vai colocar aqui no Launch. Depois de colocar o e-mail, vai colocar a senha. A senha é da conta lá no site da Epic Games. Não é a senha do e-mail do Google. Em seguida vou colocar o e-mail da conta que criei lá no site da Epic Games. O e-mail é cgifarmstudio@gmail.com. É exatamente esse e-mail aqui que aparece aqui na tela. Depois de ter digitado o e-mail, vou pressionar no contínuo, né? Já deu o clique aí no contínuo para avançar. Em seguida, vou colocar a senha, e a senha não é do e-mail da Google, mas sim a senha da conta que eu criei no site da Epic Games. A senha é secreta e eu já estou a digitar aqui. Então, depois de ter colocado a senha, é só clicar aqui onde vem escrito Sign In. Depois de dar um clique, é só esperar o computador processar. Tendo saído esta aba aqui, não vou mexer nada, eu só vou clicar aqui onde está escrito Yes, that is correct, não é? Vou dar um clique, depois é só aguardar. Ok, está a processar, então já está, assim já está a iniciar o launch, não é? É só aguardar. O launch já abriu, vou maximizar aqui, vou dar um clique para maximizar. Como vocês conseguem ver, já estou logado aqui no Launch, vou dar um clique aqui no C. A minha conta está aí, CGI Farm Studio, como vocês conseguem notar, já estou logado. Como eu já estou logado aqui no Launch, já posso instalar à vontade o Bridge. Este login que eu fiz aqui no Launch vai me garantir para que eu possa baixar as texturas e os blocos 3D da Megascans no Bridge. Então, recapitulando, eu instalei o Launch só para fazer este login aqui. Este login aqui, aqui no instalador de todos os programas da Epic Games, para poder baixar todas as texturas e todos os blocos do site Megascans usando o programa Bridge, né? Antes de instalar o Bridge, havia necessidade de instalar primeiro o Launch para depois fazer este login aqui. Esse login aqui me dá autorização para eu baixar tudo que eu quiser no site Megascans usando o Bridge. Agora eu posso fechar o Bridge. Então venho aqui, o segundo passo aqui é instalar o Bridge. Então muita gente tem dito que para instalar o Bridge tem que instalar primeiro o Launch, fazer login no Launch, depois de instalar o Unreal, depois de instalar o Unreal, instalar o Bridge. É só assim que você vai conseguir usar Bridge
à vontade, mas não é verdade. Só de instalar o Launch, sem precisar de instalar o Unreal, já é possível você usar o Bridge sem problemas. Eu já posso instalar o Bridge, vou abrir. Então, o Bridge já está a iniciar a instalação. Vou dar acesso. Então, vou dar acesso clicando aqui onde é escrito Allow Access. Dou um clique. Já está, é só aguardar. Vou minimizar aqui, dou um clique. Então o Bridge é esse aqui, é só avançar aqui, dou um clique, Next. Então aqui nós temos que indicar o programa de modelagem 3D que nós vamos exportar para ele, não é, as texturas e os blocos 3D que vamos baixar aqui no Bridge, para o Bridge poder identificar na hora de exportar os arquivos baixados. Eu uso o 3ds Max e eu quero baixar aqui a biblioteca de Megascans usando o Bridge para 3ds Max. Eu não uso Unreal, vou trocar para 3ds Max. 3ds Max é o programa que eu uso, mas não é só 3ds Max, tem muitos programas aqui que vocês usam, né? É só uma questão de procurar e escolher. No meu caso é 3ds Max. Então logo em seguida é só clicar aqui onde vem escrito download. Com este download é para baixar o exportador, não é, de Bridge para 3ds Max. Se por exemplo você usa Maya, vai ser de Bridge o exportador para Maya, não é? Como eu dizia, o plugin que vou dar um clique aqui para baixar é um exportador que opera dentro do Bridge, não é? Esse exportador exporta tudo do Bridge para o programa 3D que nós usamos. Vou dar um clique para baixar aqui. O plugin já baixou, vou dar clique aqui no Install, dou um clique e já instalou. Então em seguida tenho que clicar aqui no Done, dou um clique no Done. Já está, posso maximizar o Bridge. A interface do Bridge é parecida com a interface do site da Megascans, aquela interface que eu mostrei depois que eu baixei o Launch e o Bridge. É uma interface intuitiva e se vocês vierem aqui no Home, não é, tem como navegar para usar o Bridge. Às vezes o exportador do Bridge para um outro programa de modelagem 3D não aparece logo, né? Então para corrigir isso tem que vir aqui no Edit, Export Settings, dá um clique. Então vai aparecer esta aba aqui à direita, não é? É só dar um clique nessa setinha aqui e escolher o programa. Isso só por o caso de teres problema para baixar e exportar os blocos 3D, as texturas. É só vir aqui, não é? E segue os passos que eu expliquei, trocas o Unreal e colocas o programa que tu usas. Depois, nesse caso, vou colocar o Blender, não é? Eu poderia depois baixar o plugin de Blender para depois instalar, não é? Mas no meu caso eu já baixei, não é? É o 3ds Max, fiz logo no início, é só dar clique aqui no Back para voltar. E a outra coisa que nós temos que fazer, notem que não é possível baixar qualquer bloco 3D ou textura sem fazer o login. Então temos que vir aqui para fazer o login. Mas primeiro venho aqui no Home, 3D Plant, dou um clique aqui, vou descer, está a processar, vou descer e venho até aqui embaixo. Então vou escolher essa planta aqui. Escolhi essa planta aqui, mas ela não aceita baixar. Por quê? Porque primeiramente teria que aparecer um ícone aqui no canto, só que não aparece porque nós ainda não fizemos login. Primeiro temos que fazer o login para poder habilitar essa opção para baixar aqui. Então para usarmos a planta, primeiro vamos fazer o login aqui. A conta para o login é aquela que eu usei lá, né, ao instalar o Launch, não é? A conta e a senha é aquela que eu usei lá ao instalar o Launch, não é?
Só dessa forma é possível, não é? Você usar aqui o Bridge. Caso ao contrário, não vai conseguir baixar nada aqui no Bridge, só vai ficar a apreciar, porque aqui realmente tem muita coisa. Mas ok, esse vídeo também não é para ensinar como se usa o Bridge. Para tal, vou gravar um vídeo, não é, separado, para ensinar como se usa o Bridge. Então, no momento, vamos fazer o login. Para fazer o login, eu só vir aqui, aqui onde está o cursor do mouse, onde vem escrito subscrever, não é? Damos um clique aqui. Então, tendo saído dessa caixa de diálogo, eu tenho que clicar aqui onde está escrito Sign In with Epic Games, para entrar com a conta de Epic Games que eu criei lá no site. Para aparecer essa aba, tem que digitar o e-mail é cgifarmstudio@gmail.com. Tendo digitado o e-mail, tem que clicar aqui onde está escrito Continue, dou um clique no Continue e avanço, não é? Então, vou digitar a senha é secreta, cada um tem a sua senha. Caso vocês já tenham criado a vossa senha lá no site também, ao criar a conta, vão digitar a senha. Em seguida, vou clicar aqui onde está escrito Sign In, não é? Vou dar um clique no Sign In para avançar. Já avancei, só aguardar. Já está, aqui eu tenho que clicar onde está escrito Maybe LED. Já está, já tenho a minha conta aqui, como vocês podem ver. Então vou dar um clique aqui, a minha conta está aqui, CGI Farm Studio. Então eu já tenho essa minha conta, e essa minha conta criei com e-mail da Google. Em seguida, com essa conta da Google, criei uma conta no site da Epic Games. Depois vais ter a confirmação, não é? Do cadastro lá no e-mail. E ao instalar o launch, assim como ao instalar o Bridge, tens que fazer o login. Só daí que vais ter acesso para poder usar essa biblioteca. Como vocês podem ver, tem algumas coisas aqui que eu coloquei coração. Este aqui também posso colocar coração. Bom, a outra coisa que eu queria mostrar, agora mostra a opção para dar download. Aqui mostra, aqui também mostra. Bom, o nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada. E no próximo vídeo vou gravar uma aula, não é, a ensinar como usar o Bridge, não é? Como baixar texturas, como baixar blocos e exportar eles para um outro programa. Só que nesse caso, como uso o 3ds Max, eu vou ensinar como baixar e como exportar no 3ds Max. Caso não seja inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sino das notificações. E se gostou do vídeo, peço que coloque um like. Muito obrigado, até a próxima aula.